Boa tarde, professor Alexandre.com, Geografia, nono ano, vamos lá. Isso aqui já é um assunto que nós já trabalhamos no ano passado, mas de uma forma bem rápida. Agora a gente vai dar uma ênfase maior aos países pretendentes à União Europeia, tá? E eu vou falar com vocês da Turquia, tá? Na página 132, da Geórgia, na página 133, e a questão do nacionalismo basco, né, entre Espanha e França, tá? Na página 134, e a gente também vai fazer um comentário sobre a questão da Irlanda, a questão irlandesa, tá? Na página 136 e 137, ok? Depois a gente já tem exercícios na página 138, repetindo que eu vou passar os exercícios da página 138, tá? Mas eu também já deixei exercícios da página 128, 129, ok? Então, vamos lá? Então vamos falar da Turquia, pessoal. Países pretendentes à União Europeia. Bom, qual a importância da Turquia? Elo entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia Central, tá? Ela é uma região estratégica na questão geopolítica, ok? Seu território localizado na Península de Anatólia, tá? 10% desse território estão na Europa, onde se situa Istambul, ok? Tem muito relacionado a Constantinopla, ok? Tá? Esse é um critério importante. Bom, por outro lado, há a questão da cultura islâmica. A Turquia tem seu pedido de inclusão na União Europeia constantemente negado, uma vez que algumas de suas leis são contrárias à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Então, essa pedra aí, claro, né, evidente essa questão de leis, que consequentemente não coloca a Turquia dentro da União Europeia, ok? Outra coisa também importante que afeta a Turquia é a perseguição imposta à etnia curda, tá? Que são os curdos, tá? Naturais da região, cujo território foi tomado pelo Império Turco-Otomano, ok? Eles até hoje lutam pelo direito à autonomia para a criação de um país próprio, tá? Não é muito diferente da questão de Israel em relação à Palestina. Eles vivem na Turquia como subcidadãos ou espalhados por países vizinhos, como Irã, Iraque, Armênia e Síria. Ou seja, acabam estando espalhados, né, pelos territórios, não só na Turquia, como também no Iraque, no Irã, na Armênia e na Síria, e em outros países. Ok, pessoal? Então, conversamos sobre a questão da Turquia. Agora eu vou falar na página 133 da Geórgia, tá? Ela se localiza na Europa Oriental, certo? É uma das ex-repúblicas que fizeram parte do grande Império Socialista Soviético, tá? Claro que atravessa dificuldades, né? Principalmente no aspecto industrial, tá? Porque foi abalado devido aos conflitos separatistas internos. Quer dizer, na verdade é difícil também conseguir alguma coisa diferente enquanto não resolverem os seus problemas internos. Eu vou falar isso aqui agora na página 133. A Geórgia tenta atualmente o alinhamento com a União Europeia, porém, exemplo da Turquia, tem seus pedidos de adesão retardados enquanto não solucionar os seus conflitos internos. Tranquilo? Então deu para entender que tem essa questão ainda que atrapalha, consequentemente, a entrada da Geórgia na União Europeia. Virando a página aqui, na página 134, tá? A gente vai falar agora do nacionalismo basco. O que é isso, professor? É o seguinte, pessoal. Existe uma região, tá? Na Espanha, e também pegando uma parte da França, tá? Que tenta o quê? A sua liberdade, ou seja, se tornar independente, tá? Então, o que aconteceu? Inclusive, eles criaram um grupo, que vocês já vão entender, o ETA, tá? Que era um grupo que acabava o quê? Desferindo ataques contra diversos alvos, sem, contudo, lograr êxito, certo? Então, o ETA, o que ele trouxe? Essa questão do conflito, né? Da questão dos atentados. E isso não é bom.
entendeu? Então, isso trouxe o quê? Em vez de um avanço, um retardo, certo? Para esse processo. Então, olha só, em outubro de 2011, certo? O ETA anunciou oficialmente para a imprensa mundial o encerramento definitivo das suas atividades armadas. Então, era um grupo armado a favor do quê? Dessa liberdade, dessa região, ok? E o que aconteceu? Com o tempo, os governos da Espanha e da França deram uma abertura maior, certo? Para essas regiões. E isso provocou o quê? Uma calmaria nesse processo, entendeu? Claro que seria interessante para o povo basco, a independência. Mas, ou bem ou mal, isso foi também colocado, que já há uma liberdade dessas regiões, certo? Em relação à sua administração política. Então, consequentemente, a princípio, há um clima maior de tranquilidade, ok? Agora nós vamos falar da questão irlandesa, ok, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui para falar, porque eu vou ter que dar uma lidinha aqui. A gente vai contar um pouquinho da história, tá? Mas eu vou dar ênfase aos dias atuais, tá? Então vamos lá. É um resultado da construção, da Grã-Bretanha, a chamada questão irlandesa, tá? Esse conflito teve início quando a ilha da Irlanda foi invadida pelos normandos, em 1169, certo? A perseguição continuou até o século XIX, quando foi criada uma lei de tolerância ao catolicismo. Então, uma questão muito ligada à religião, tá? Bom, dentre as organizações nacionalistas, destaca-se o quê? O Sinn Féin, Nós Sozinhos, ok? Cujo objetivo era eleger vários membros entre os católicos para o parlamento da Grã-Bretanha, tá? Aí vamos lá, em 1919, o Sinn Féin proclamou a independência unilateral da Irlanda, provocando, logicamente, a reação da coroa britânica e dos colonos protestantes da região, ou seja, uma questão muito ligada à questão dos católicos e, consequentemente, dos protestantes, tá? Essa questão religiosa. Mas vamos em frente. Eu estou na página 136. A prática revolucionária dessas organizações desembocou na Guerra Anglo-Irlandesa, de 1919 a 1921, ok? E o que aconteceu? Isso acarretou na divisão da ilha por meio do quê? Do Ato Irlandês, documento que estabelece a Constituição do Estado Livre Irlandês de maioria católica, porém associado ao Império Britânico, integrante da Commonwealth. As províncias do Sul estavam livres, mas a do Norte, de maioria protestante, continuava diretamente ligadas à coroa britânica. Então, vocês vão já entender a questão das duas Irlandas. Já vai chegar onde eu quero, tá? Em 1937, o governo do Estado Livre Irlandês declarou a independência total do país, separando a Grã-Bretanha, que só reconheceu a independência com o segundo ato irlandês, certo? Foi só oficializado em 1949, tá? Dessa forma, a Irlanda do Sul se transformava em República da Irlanda, com capital em Dublin. E o objetivo nacional, escrito na sua primeira Constituição, era a reunificação da Irlanda. Contudo, a Ulster, que é a Irlanda do Norte, prosseguia sua trajetória de região dominada pela Grã-Bretanha e, para ela, o segundo ato irlandês havia reservado uma desagradável surpresa. Apenas o parlamento de Belfast, Irlanda do Norte, controlado pela maioria protestante, poderia separar a Irlanda do Norte da Grã-Bretanha. Então, deu para entender essa questão de divisão da Irlanda, a República da Irlanda, que é em relação ao Sul, a Irlanda do Norte, ok? Atrelada à Inglaterra, ok? Um pouquinho de história, tá? Mas eu não deixei de passar para vocês na página 136. Agora vem o que me interessa, tá? Durante os anos de 1960, o IRA viveu um momento de retração, em virtude do pacifismo mundial. Se tinha o ETA, que era o grupo que eu falei anteriormente, na questão básica, também tinha o quê? O IRA na Irlanda. Mesmo estilo de movimento, com o objetivo exatamente de provocar essa liberdade, mas, né, causando alguns problemas, principalmente com essa questão de atentados, certo? Inclusive, olha só, no entanto, como os protestantes continuaram a atacar os católicos, o IRA retomou a luta, perdão. E após o episódio do Domingo Sangrento, em 72, quando uma manifestação pacífica católica irlandesa foi recepcionada a tiros
pelas tropas britânicas, que mataram 13 pessoas. Aumentou o quê? A escalada do terror. A atuação do IRA só começou a diminuir com a assinatura do acordo de 1998, pelo qual o governo da Grã-Bretanha permitiu eleições livres para uma assembleia no Ulster, que era o parlamento, certo? Que eu falei aqui anteriormente na página 138, que não poderia haver a separação da Irlanda da Grã-Bretanha por causa da maioria protestante, ok? E, consequentemente, a criação de um governo com representação proporcional das duas comunidades, quer dizer, aí já houve o equilíbrio, ok? Então aqui, pessoal, eu tenho um mapa que mostra exatamente essa divisão, certo? Eu tenho a República da Irlanda, certo? A Irlanda do Norte, ok? A Escócia, a Inglaterra e o País de Gales, ok? Que isso forma, como eu falei para vocês, a questão do quê? Da Grã-Bretanha, ok, pessoal? É só para vocês terem uma noção nesse contexto, entendeu? Mas cada um está aqui bem colocado no mapa, consequentemente, tem a representação, o nome do seu país, ok? Agora, essas uniões, unificações em relação ao que se faz, realmente ainda acontecem, ok? Então, eu vou deixar para vocês a página 137 e 138 para fazer. Fácil, pessoal, fácil. Eu não estou aqui, eu dei uma lida. Agora eu vou dar a colocação de professor lendo o texto com vocês. Olha só. Turquia, fator geopolítico importantíssimo. Essa parte na Europa e o restante na Ásia, certo? É um elo de ligação muito importante. Mas as leis não estão de acordo com a declaração, lembra que eu falei para vocês, Universal de Direitos Humanos. Geórgia, a mesma situação, mas não em relação a leis, mas a questão dos conflitos internos que ocorrem dentro do país. Deu para entender? Também não consegue essa adesão. Nacionalismo basco, região que eu falei para vocês, que está na Espanha e numa parte da França, teve o ETA, que foi um grupo, correto, que fez o quê? Essa questão de ataques, né, contra, né, a população e, consequentemente, a favor de uma liberdade. Porém, né, perdeu-se um pouco de espaço que não só a Espanha como a França deram autonomia política, principalmente política, para essas regiões. Está aqui no mapa também, que vocês podem olhar na página 135. E na página 136, uma questão irlandesa, uma questão totalmente histórica, atrelada a católicos e protestantes. Houve, logicamente, o quê? Uma separação, né? Um desmembramento, certo? E aí eu tenho a Irlanda do Norte, certo? E tenho a República da Irlanda, tá? Que fica no sul, tá? Consequentemente, foi todo esse processo que ocorreu até chegar a esse ponto. Também voltando a dizer, se lá tinha um grupo, na Irlanda também tinha, que era o IRA, ok? Tranquilo? Então, acho que está bem tranquilo, bem fácil. Página 137, 138 do livro. E página 128 e 129, ok? Tranquilo, nono ano? Eu acho que está bem tranquilo. Aí no próximo vídeo, nós vamos trabalhar, aí é fácil, pessoal, a fragmentação da Europa. A gente vai falar da divisão da Alemanha, a gente vai falar da questão da União Soviética, do Império Russo e a Comunidade de Estados Independentes, ok? A gente vai falar, claro, do fim da União Soviética e a construção da Comunidade de Estados Independentes, ok? A gente vai conhecer aqui vários personagens muito importantes nesse aspecto. Depois a gente vai sair um pouquinho desse contexto e vai falar um pouquinho dos aspectos naturais e agropecuários, a geopolítica dos recursos minerais, entendeu? A gente vai falar um pouquinho da hidrografia, da parte da divisão de população, né? Diversidade étnica e população, certo? E aí a gente vai em frente, tá? Chegando praticamente nesse finalzinho de conteúdo, que eu ainda vou encerrar falando das fragmentações na Europa Oriental. A gente vai falar um pouquinho de unificação, tá? A gente vai falar, por exemplo, da questão da Iugoslávia, que é uma coisa importante, o livro trabalha também bem, tá? E a gente aí sim vai para os exercícios, ok?
Mas por enquanto, voltando, tá? Voltando o livro aqui, ó, eu paro na página 138, peço para vocês fazerem os dois exercícios, tá? E voltando um pouquinho ainda da aula anterior, que eu já tinha pedido, que são exercícios fáceis de múltipla escolha, questões bem objetivas, do página 128 e 129, do 1 ao 5. Tá bom? Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas recado dado, o conteúdo de vocês também é um pouquinho maior, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.